Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. O assunto é: qual é o caminho para que eu e você venhamos viver um grande avivamento? Antes de mais nada, nós temos que ver a história da igreja. Nós temos que ver o contexto que aconteceu, os grandes avivamentos, os grandes derramados do Espírito Santo. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, foi levado aos céus, combatendo o bom combate, Billy Graham. Grande homem de Deus que ganhou milhares e milhares de pessoas. E se nós formos olhar, vamos dizer assim, para tentar colocar uma quantidade de pessoas e aonde ele foi, cara, ele depois do apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas. Isso sim, ele não alcançou mais pessoas que o próprio apóstolo Paulo. Mas como um grande avivamento desse pode acontecer através de uma pessoa? Vamos voltar um pouco mais atrás, lá no ano de 1400, existia um cara chamado Savonarola, que era um cara que era um monge católico, e o Espírito Santo de Deus tomou o coração dele de tal forma que ele começou a clamar a Deus por arrependimento. Ele começou a clamar a Deus, os caras estavam falando assim: Deus, perdoa o pecado das pessoas dessa cidade. Deus, perdoa a iniquidade desse povo. É interessante que ele começou a confessar o pecado que as pessoas daquela cidade cometiam. Ele não confessava apenas os seus pecados individuais, mas ele também confessava os pecados das pessoas que viviam na cidade onde ele morava. E esse cara, ele foi tomado pelo Espírito de tal forma que Deus derramou sobre ele o dom de profecia. E ele chegava nas pessoas, olhava para você e falava assim: você cometeu isso, isso, isso e isso. Arrependa-te. E Deus fazia isso com ele, não apenas umas, mas N vezes. E é interessante que Deus começou a tomar ele de tal forma que ele começou a dizer para algumas pessoas: olha, se você não se arrepender, você irá ser levado, você irá morrer. Cara, imagine você ouvir uma profecia que você vai morrer. Ninguém quer ouvir isso. E foi assim que o Espírito Santo usou ele. E Deus tomou ele de tal forma que ele deixou um legado de pregações, de livros, de folhetos para uma próxima geração que viria após ele, chamado de Martinho Lutero. No ano de 1506, nós conhecemos a história que Martinho Lutero ele pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, trazendo assim a reforma protestante. E a pregação de Martinho Lutero, dentro das suas 95 teses, era arrependimento. Era sobre arrependimento. E não apenas Martinho Lutero, mas também os outros homens que vieram após ele, também João Calvino, John Knox e tantos outros homens, pais reformadores, que as suas mensagens se baseavam em uma coisa: arrependei-vos. Arrependimento. Eu vou voltar um pouco mais atrás, muitos anos atrás. Malaquias capítulo 4, onde a Bíblia fala de uma profecia sobre um homem que se levantaria como uma voz no deserto. E esse homem seria chamado de João Batista. Esse homem no meio do deserto se levantou pregando para as pessoas daquela época, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Cara, a base da pregação de João Batista era arrependimento. João Batista ministrava arrependimento. E logo em seguida que vem Jesus Cristo, antes de ele ministrar o Sermão do Monte, antes dele ministrar curas grandiosas, Jesus ministrou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Cara, para pensar comigo. Todas as grandes coisas, todos os grandes moveres do Espírito Santo não vieram por grandes ajuntamentos ou pessoas que tinham um nome famoso, não. O nome famoso que se tornou era o nome de Jesus, mas o nome de Jesus só se tornou famoso porque o Espírito Santo se moveu nas pessoas e elas se arrependeram de seus pecados. É interessante, logo depois de Martinho Lutero, João Calvino e outros pais da reforma mais à frente, cerca de 9 jovens se reuniam em um quarto de uma faculdade. E esses jovens, eles se reuniam semanalmente e às quartas e sexta-feiras eles jejuavam a Deus. E nas suas reuniões eles se baseavam em uma coisa. Eles se baseavam em arrependimento pessoal. Segunda coisa, confissão de pecados uns aos outros. E terceira coisa, a busca pelo Espírito Santo. A busca pela presença do Espírito Santo. E é interessante que, passado de algum tempo, começou a se reunir mais pessoas, e um belo dia estava reunido 60 pessoas. E eles buscando o Espírito Santo nessa mesma linha, desse pensamento de confissão de pecado, de arrependimento, o Espírito Santo veio sobre eles. E esse movimento que aconteceu, esse avivamento que veio sobre essas 60 pessoas é conhecido como o Pentecoste Metodista. E dentre esses homens se levantou 3 grandes homens de Deus: George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley, que eram irmãos. E é interessante que, passado dias, George Whitefield, com apenas 22 anos, ele
iria pregar em uma igreja, mas ele não prega na igreja porque o Espírito moveu de forma diferente. Ele sai, ele vai para o quintal da igreja, ele vai para o ar livre e começa a pregar para as pessoas que passavam ali na rua. E foram passando os dias e George Whitefield começou a fazer isso, pregar na rua, pregar na rua, pregar na rua, pregar na rua. E querido, ele começou a viajar a Inglaterra inteira. Um grande avivamento começou a acontecer. Um grande avivamento começou a se mover. E não apenas George Whitefield, mas John Wesley se levantou também para pregar o Evangelho. Charles Wesley também. E é interessante que a história vai contar um fato que uma vez um homem chegou em uma cidade procurando uma taberna ou um bar para tomar uma dose de uísque. Ele procurou e rodou a cidade inteira. E ele chegou e perguntou certa vez para um homem e falou assim: cara, como é que pode uma cidade não ter um bar para eu poder tomar uma dose de uísque? Eu não consigo dormir se eu não tomar uma dose de uísque. E a história vai dizer que aquele homem começou a rir e ele diz o seguinte: cara, tem muitos anos que aqui nessa cidade não tem um bar. Porque um dia um homem veio aqui e começou a pregar sobre arrependimento. E esse homem, ele não foi aceito nas igrejas, ele não foi aceito nas grandes tribunas. E por não ser aceito, ele começou a pregar nas praças. Ele subia no seu cavalo e pregava sobre arrependimento nas praças. E as pessoas começaram a se juntar a ele. Algumas pessoas menosprezavam ele, mas ele passava o dia inteiro na praça lendo as escrituras, analisando as escrituras. E aí a nossa ficha caiu da seguinte forma: como é que pode? Não é possível um homem que tem essa postura, o que ele está falando não ser verdade. E as pessoas começaram a se juntar a ele. E esse homem se chamava John Wesley. Foi um grande avivalista. E a base da sua mensagem era arrependimento. A base da mensagem de Martinho Lutero era arrependimento. De Savonarola era arrependimento. De João Calvino era arrependimento. De Jonathan Edwards era arrependimento. A base da ministração de João Batista era arrependimento. A base da ministração de Jesus Cristo era arrependimento. Cara, não existe caminho para o avivamento se não haver arrependimento, se não haver confissão de pecados da minha parte, da sua parte, confessando nossos próprios pecados e confessando os pecados da nossa cidade. Nós precisamos de arrependimento. Segundo Crônicas capítulo 7, se não me falha a memória, agora o verso número 13 ou 15, Deus vai dizer o seguinte: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não existe avivamento de Joel 2:28, não existe avivamento do Espírito Santo vir como em Pentecostes em Atos 2, se não houver arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar o pecado da nossa geração. Qual é o pecado da nossa geração? Cara, são vários. Então, se você quer viver o avivamento de Deus realmente, se você quer ser um instrumento de justiça na mão de Deus, comece a confessar os seus pecados. Comece a se entregar a Deus em arrependimento. Deixe que o Espírito Santo gere em você uma tristeza, mas não uma tristeza para te derrubar, mas é uma tristeza de confissão, para que você venha se entregar à graça realmente. E que o Espírito Santo se mova em você. E que você viva um grande avivamento. Mas para que você veja um grande avivamento, é necessário arrependimento. Que Deus te abençoe. É isso aí.